Lindo, lindo, lindo. Oh, oh! E aí, princesinha? Mãozinha pra cima, assim, ó. Princesinha, és para mim, linda, linda, do princípio ao fim. Teu olhar feitiçou, tua boca, teu amor. Ritme, paixão do meu bem. Deixa me esquentar no teu calor. Deixa Meu verdade, e a mão no céu, quero ver, vai! Se você é forrozeiro de verdade, você não vai perder esse podcast hoje, sabe por quê? Eu tô com o príncipe do forró. Pois tá aí, Carlos Vilmar. Olha aí! Eu já comecei a dançar. Olha aí, cara, muito bem-vindo a Postar Aí. Certo? A gente já tava ali nos bastidores, mas assim, é o tipo de convidado que a gente não precisa de qualquer tipo de conversa. Porque, primeiro, em todos os lugares que ele foi, ele sempre disse que a vida dele é um livro aberto. Com certeza. Mas agora a gente vai saber se é aberto mesmo, tá? Tá bom. O Manel já está desafiando desde antes de começar o programa. Tem aqui umas duas perguntas que eu duvido que você tenha respondido pra alguém. Mande. Carlos, me fala, você tá ótimo pra começar. Tá ótimo, né? Tem quanto tempo que você não tá assim, nas paradas? Na verdade, assim, Jane, primeiro eu queria dizer que é uma honra poder estar aqui, né, no Postar Aí. Gostei do nome. Né, a gente tem acompanhado, você me mandou aqueles links, né? Eu sei que é novo podcast, eu sei que tem muito futuro. Obrigada. Né, e pra mim é uma honra poder estar aqui, viu, Manuel? Obrigado. Mas na verdade, assim, essa pergunta que você fez quanto tempo eu estou afastado dos palcos? Das paradas. Dos palcos eu sei que você nunca esteve, mas das paradas. Vamos falar do seu auge. Gostei. Né? Você teve um auge, Sim. que depois a gente vai chegar aí na sua história, que você foi para outra ramificação e que, obviamente, você perdeu um pouco, né, daquela visibilidade estava que dentro você da bolha. tinha. Estava dentro de uma bolha. Isso. Quando você saiu da bolha? Quando eu saí foi em 2018. 2018. Sim. Você começou a fazer sucesso em 88. Não, comecei minha carreira artística. O sucesso veio quando eu gravei essa bolacha preta aqui, né? Qual é essa aqui? A do meio. Do meio foi o primeiro. Foi 93. O Cisne Magal. Lembro. Né? Esse aí foi o primeiro, né? É um personagem, né? O príncipe pop do forró, devido à música Princesinha, né? Do Natinho da Ginga, que foi o produtor desse trabalho. Na verdade, o Emanuel Gugel foi o cara que me descobriu. E o Emanuel não existia nem Mastruz com Leite, né? Tinha Banda Aquários, eu fui o primeiro cantor da Banda Aquários. Não sabia. O Emanuel Gugel é o maior lapidador de talentos que esse estado já teve, sem dúvidas. O Emanuel, o forró está onde está por causa do Emanuel Gugel. Né? Então o Emanuel é um visionário, sempre foi. Né? E o Emanuel me descobriu e ele não queria que eu fosse um produto como os demais da Sonzum. Porque foi o primeiro, esse disco saiu pela Sonzum. E aí ele chamou o Natinho da Ginga, né, que é um outro tipo de produção, e o Natinho foi que produziu esse trabalho, e esse trabalho eu vim saber agora, em 2020, que vendeu mais de 200 mil cópias, na época. Essa música era um sucesso, né? Não, até hoje toca. Eu recebo vídeos, todo canto toca essa música, né, Princesinha? Aí você estava falando da bolha, mas vamos lá. Falando da Emanuel Gugel, ele descobriu o Banda Aquários. Ok. Eu, trabalhando na TV Diário, lembro demais, assim, o auge do Carlos Vilmar, vamos receber o Carlos Vilmar. Mas, de repente, o Carlos Vilmar vai pro Paz e Amor. Paz e Amor é um programa cristão, né? Que teve na TV Diário durante muito tempo. Então, assim, trios elétricos, lotando ginásios, né? Casas de show, e de repente foi para o mundo cristão, né? O mundo evangélico. Sim. Essa bolha que você disse, que eu saí da bolha, é o mundo, é a religião? É a religião em si.
A gente já pode começar a falar sobre isso? Podemos. Então dá licença, deixa eu tirar aqui, porque isso aqui faz parte do show, mas eu não tô cantando. Ah, tá, pronto. Conversando aqui. E você é motoqueiro? Não, aqui foi... É só um look. Isso aqui eu criei justamente para as pessoas. Não, ele tem um problema no dedo, não é porque ele quer esconder a aliança. Então eu tinha muitas meninas falavam um bocado de coisa, não, porque a mão dele é deformada. Então, desculpa, Ana Maria Braga, você também é da década de 80, mas o Carlos Vilmar, já inovou o Nordeste demorava a chegar aí, mas o Carlos Vilmar Então, assim, na verdade, eu chamo de bolha porque eu cantava na noite, me tornei um artista. Antes mesmo de ser o cantor da banda Aquários, eu tinha uma banda, estava até falando para o Manuel nos bastidores, chamada Sentimento Selvagem. Né? Eu sou roqueiro, né? Na essência eu sou roqueiro. E só que se eu fosse começar a cantar rock aqui, não ia dar grana, né? Uhum. E aí eu tinha uma banda de rock, cantava Legião, cantava Paralamas, Ira, Grupo Ira, enfim, Plebe Rude, né? E aí eu me lembro que eu comecei a pedir, e vi eu nem contei pro Manuel, eu vi uma placa, eu nasci no Montese, Jardim América, aquela região ali, Montese, Jardim América. E eu vi uma placa escrito, né, Marcial do Montese e Ricardão de Brasília, que fazia as festas, né? Tu lembra Marcial disso? do Montese, eu não lembro desse nome. Pois é. Aí eu vi aqui, todo cheio de placa, não tinha internet, então a mídia era nas faixas. Aí eu, quem é esse cara? Aí eu fui descobrir, né? Tinha um telefone, eu liguei, fui no escritório, ele me olhou, eu disse, cara, eu queria uma oportunidade de cantar. Ele disse, não, mas a gente não tá precisando de cantor, não. Não, eu tenho uma banda. Banda de quê? Eu de rock. Aí o cara fazer forró? Não, mas não interessa não. Eu queria só uma participação. Não, mas não tem grana não precisa pagar não. Aí ele, tá bom, olhou pro sócio, que era o Ricardão, disse, pai, vamos dar uma oportunidade pra ele no Grécia, na Borges de Melo. Já fui no Grécia também. Aí, rapaz, eu fui lá a primeira vez, só garotão cabeludo, não tinha, né? Os cantores de forró não tinha. E aí eu não podia cantar rock. E na época tinha samba reggae, né? Que era a música baiana, né? Eu falei faraó, né? Aí eu cantava com a minha irmã isso, e a gente foi cantar. Deu meia hora. Rapaz, quando a gente começou a cantar lá. Então eu estava até falando para o Manuel, eu nunca tive técnica vocal, né? Meu filho, o Lian, ele é um cara excepcional. Mas eu não tinha técnica, mas eu tinha muito carisma. Eu sempre tive muito carisma. Uhum. E aí eu no palco, né? Eu era muito tímido quando criança. Quando eu subi no palco a primeira vez, a minha mãe e a minha avó, que ajudou a me criar, não me conheceram, né? Porque eu era muito tímido. E aí quando eu comecei a cantar, e ganhei aquele pessoal e tal, rostinho bonitinho e tal. E aí, quando terminou, ele disse, semana que vem você tá onde? Eu disse, não, depois vem de novo. Marcou em outro canto. Em outro canto. Aí depois, rapaz, você tá onde? Eu disse, mas agora a gente tá precisando de uma ajuda de custo. E foi assim que começou, até que eu fui pedir o Praciano, quero mandar um beijo pro Praciano, né, do Show da Praça. Sim. E começou ali, por quê? Porque eu fui pedir para me apresentar com a banda, e quando eu terminei de me apresentar, quem estava lá era um dos papas do forró, né, que era o Manuel Gugel. E ele me viu cantando lá, e me relacionando com o povo, e ele ia montar a banda Aquários. Uhum. Que foi a primeira banda do grupo Mastruz com Leite. Foi a primeira. Foi a primeira. Não existia Mastruz, Mel com Terra, Cavalo de Pau, nada. E aí ele me contratou, né? E eu fui cantar com a minha irmã na banda Aquários. Qual o nome da sua irmã? Ana Rio. Dentro dessa história que você está contando, até chegar, né, que foi a minha pergunta, até chegar no mundo da bolha que você falou, que é o evangélico, né, que é da religião, certo? O cantor, a gente fala muito isso, não fala de bastidor não, tô falando da vida real. Certo. Da vida real, a gente fala muito disso. Eita, fulano foi pro gospel. Né? Fulano foi pra música evangélica. Sim. Fulano tá cantando agora católico. Sim. Sabe? A gente imagina, ou cria-se até um preconceito, no sentido literal da palavra, de que a pessoa ou não tá dando mais, ela realmente buscou a Deus porque alguma coisa deu muito errado na vida dela, ou ela realmente descobriu todas as nuances que a fama te dá. Sim. Ou a droga, ou a bebida, entendeu? Ou a traição, ou a libertinagem com outras mulheres, ou outros homens. E aí geralmente vai... O Carlos Vilmar conheceu a bolha que ele fala através de alguma dessas coisas que eu citei? No meio artístico, é muito comum você ver cantores, músicos, dançarinos, as pessoas que vivem no palco, né? Muitos têm uma tendência a ter uma espécie de dependência, ou do álcool, ou das drogas em si, assim, no que diz respeito a maconha, cocaína e por aí vai. E é muito comum. Mas eu nunca, na época, eu não bebia cerveja, não bebia
cigarro, não fumava, não tinha nenhum vício, de nada. Né? Então, quando acontece isso, é porque a vida do meio artístico, Emanuel, chega um momento, eu fazia muito show, cheguei a fazer 6 shows numa noite só, aqui. Agora, uma coisa é você fazer 6 shows aqui, outra coisa é você fazer em São Paulo, numa noite só, 4, 5 shows, eu cheguei a fazer. Aí tem uma hora que você não aguenta, a pressão é muito grande, sabe? A pressão é muito grande, e eu estou falando de uma época que não tinha internet. Estou falando, tudo que eu conquistei foi no peito. Sim. Né? Porque hoje, você, em casa, você grava uma coisa, o mundo todo está vendo. Ou pode ver. Mas ali eu fui conquistando, tintim por tintim. Né? Então, o que aconteceu? A pressão estava tão grande, como eu conheço cantores, né? Que inclusive teve aqui um deles. Né? E muitos deles saem porque vão para um caminho, cara, sem volta. E aí eles vão encontrar um refúgio, que é um erro. Vão encontrar um refúgio, não, estou assim porque eu me meti no meio das drogas, não, porque eu estou na liseira, eu estou na, como é que chama? Pouca rota, né? Ou então eu estou doente, ou então fui traído. Isso aí são problemas físicos, não tem nada a ver com o espiritual. Isso aqui as pessoas não se tocam. Então elas vão atrás de Deus para resolver um problema material, físico. Então esse entendimento eu estou tendo de 2018 para cá. Cara, eu me lembro que fui fazer um show em Acaraú e eu tava estressado, estafado, e eu, sabe, era muitos shows, era muita mulher, eu tinha um trabalho, aliás, eu tinha um vício, posso dizer assim, que eu não conseguia me controlar, sabe? Para mulher? Para mulher. Eu cheguei a sair num dia com 3, 4 mulheres diferentes para um motel diferente. Meu Deus. Era terrível. E dava tempo no show do sucesso? Não, durante o dia. Não era na noite no show. Era de semana. Vivia disso, né? Quando tava cantando, tava transando. É isso mesmo, mano. Mas eu falo isso assim. É terrível. É terrível. O seu vício não era em droga nem em bebida, era em mulher. E tem um nome pra isso. Uma pessoa... Ninfomaníaco. Eu era um ninfomaníaco. Não, as clínicas de reabilitação também recebem pessoas... Pessoas assim, eu sei. Eu era assim, Manuel. Era terrível, Janaína. Então, eu estava num momento... Mas você era casado já? Não, eu vivia com a mãe dos meus filhos, né? Um deles está aqui. Vivia com ela... Mas casamento para mim não tinha sentido. É vício. Posso dizer assim? Que eu não conseguia me controlar, sabe? Para a mulher? Para a mulher. Eu cheguei a sair num dia com 3, 4 mulheres diferentes para um motel diferente. Meu Deus. Era terrível. E dava tempo no show do sucesso? Não, durante o dia. Não era na noite no show. Era de semana. Vivia disso, né? Quando tava cantando, tava transando. É isso mesmo, mano. Mas eu falo isso assim... É terrível. É terrível. O seu vício não era em droga nem em bebida, era em mulher. E tem um nome pra isso. Uma pessoa... Ninfomaníaco. Eu era um ninfomaníaco. Não, as clínicas de reabilitação também recebem pessoas... Pessoas assim, eu sei. Eu era assim, Manuel. Era terrível, Janaína. Então, eu estava num momento... Mas você era casado já? Não, eu vivia com a mãe dos meus filhos, né? Um deles está aqui. Vivia com ela... Mas casamento para mim não tinha sentido. Eu não queria casar. Porque eu sabia que na época eu ia para banheiro do Gugu. Eu sabia que eu ia para lá. Eu tinha certeza que eu ia para lá. E quando eu fiz o primeiro programa do Gugu, que foi o Domingo Legal, 3 meses depois foi quando aconteceu a minha desistência. Por quê? Porque eu estava cansado. Não tinha um refúgio. Aí fui fazer um show em Acaraú, fiquei no hotel vizinho lá, chamado igreja. Porque aquilo ali não é igreja. Isso aqui é igreja. Igreja são pessoas. Não é prédio. São pessoas. O que Cristo fez na cruz não foi em favor de uma denominação. Foi em favor de pessoas. Mas eu não sabia disso, cara. Por isso que eu chamo de bolha. Porque quando você entra numa caverna, a caverna tem uma entrada. Tem uma saída. Mas a bolha não tem... Você está dentro da bolha. Eu passei quase 22 anos, Emanuel, dentro da bolha. Foi muito tempo. Nossa. A religião... Eu não estou falando de Deus. A religião, a palavra religião significa religare, vem do latim, religare. Foi a forma que o homem criou de ligar o próprio homem a Deus. Mas isso já aconteceu. Porque a Bíblia diz, porque Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o cosmos.
Então você acredita que Deus liberta e a religião escraviza? Com certeza. Com certeza. E eu provo isso. Eu provo isso na Bíblia. Eu não conseguia enxergar, Emanuel. Por quê? Devido à situação que eu estava vivendo. De estresse. Todo artista passa por isso. E muitos vão, como a gente sabe, de muitos ídolos, né, internacionais que acabam tirando a vida. Sim. Muitos. Aí você estava nesse show em Acaraú, já estava aguentando mais e estava do lado de uma igreja. Pronto, aí eu fui para lá e eu ouvi um louvor. Eu sensível, não tinha dependência nenhuma, mas eu tinha uma carência de Deus. Todos nós temos a carência. Essa carência. Todos nós. Então, nós não nascemos por acaso. Não foi uma transa dentro de uma Brasília, dentro de um Fusca que eu nasci, foi por causa daquele momento. Não foi por isso. Tem um propósito. Vocês estão aqui com um propósito. Sim. Vocês acreditam nisso? Total. Então, pronto. E aí eu estava muito sensível. E eu ouvia um louvor, uma música diferente daquilo que eu fazia. E aí eu só andava com segurança. Né? O Luciano era um segurança policial que andava comigo. Um dia eu ia, era com ele. E aí eu disse, cara, eu vou nessa igreja. Aí ele começou a se arrumar. Eu disse, não. Eu vou só. Aí eu peguei, me arrumei, botei um boxe e fui pra lá. Prendeu o cabelo? Prendi o cabelo, só dava. Tinha que prender o cabelo. Porque não conseguia, todo mundo reconhecia. Eu botava um boné e um óculos escuro. Né? E aí eu fui nesse dia pra lá, eu não quero entrar em detalhes do que aconteceu, porque é longo, né? E eu passei 22 anos contando esse testemunho. Sim. Né? Porque eu voltei pra lá e com aquilo na minha cabeça, voltei pra Fortaleza no outro dia, fiz 3 shows lá em Santana do Acaraú, Cruz e tem outra cidade lá perto, não me lembro agora. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei para a mulher que eu vivia com ela, que hoje é minha esposa, que eu amo, que é a mulher da minha vida, a Andressa, né? Mãe dos meus filhos, minha namorada, minha amante. E aí eu disse, eu vou para a igreja. E ela olhou para mim, igreja? Espantada. Porque não... Aí ela disse, se você vai, eu vou também. E aí foi onde deu início. Aí eu abandonei tudo. No auge? Eu estava no auge, isso aí que ele até falou. Isso que ele falou, as pessoas muitas vezes saem porque não estão bem, se convertem. Comigo não. É aquilo que eu falei, eu estava debaixo de uma pressão muito grande. Né? E quando isso aconteceu foi quando um diretor de um canal que ainda está, e ele me viu num evento que o Emanuel fez aqui, lá no Valeu Boi. Lembra do Valeu Boi? Lembro demais. A gente vai ser entrevistado pelo Valeu Boi. Aí eu fui cantar, o Emanuel me deu meia hora. Deixa de ser ruim. O Emanuel Gugel. Meu médio de barba pra mim. Meu médio de salário. Aí, mano, ele disse, não, você tem meia hora. Tava o grupo dele todo, ele chamou todos os líderes de televisão, de empresários do Brasil, botou ali no Beach Park e eu tive meia hora. Quando eu entrei, cara, modéstia à parte, aí o negócio pegou. Quando eles viram aí esse cara, que era um diretor, na época da Rede Globo, ele disse, mandou um bilhete para mim. Era o diretor musical da Rede Globo, Walter Lacer. E aí ele mandou um bilhete, uma semana depois eu estava lá. Foi quando eu gravei esse disco aqui, pela BMG Ariola, uma multinacional. Aí gravei aquele outro lá, só tinha esse aqui. Eu gravei esse aqui, aí estourou. Você ganhava dinheiro, Carlos? Se eu ganhar dinheiro? Muito. Porque o Filipão teve aqui, ele falou muito. Assim, que o dinheiro, todo mundo ganhava muito, menos ele. Né? E aí você, o Carlos, ganhava dinheiro? Ganhava, eu ganhava muito dinheiro. E assim, eu ganhava por semana, como se fosse hoje, né? Tipo assim, de 25 a 35 mil reais por semana. Dava muito mais que o Filipão. 1000 vezes. Semana. Emprestava o Filipão. O Filipão ganhava nada. Mas tem um detalhe, ganhava muito. Por quê? Porque o que se pagava na minha época é diferente do que se pagava. É esse detalhe, entendeu? Por exemplo, eu fazia 4, 5 shows numa noite. Numa noite eu fazia 4 shows. Era comum fazer 4 shows numa noite. Pau de Arara, aí B25, Grécia, eu ia ali pro Viva Maria, eu ia ali pro Palácio Forró, Mansão do Forró. Nossa. Todos aqui eu ia. Toda semana. E não enjoava não, era assim, ó. Era assim, Brisa do Lago, Siqueira, Cantinho do Céu, tudo.
Eu lembro do carnaval do Paracuru, gente. Carlos Zilmar chegando escoltado. Ele chegava escoltado. Ele era realmente uma celebridade nacional. A gente fala celebridade nacional, né? Porque... Mas assim, era uma coisa surreal quando ele chegava. Ele realmente era uma celebridade muito, muito benquista por todos os países aqui. É verdade isso, né? E assim... Quando eu me afastei, né, dos palcos, é porque, como eu falei, eu estava estressado, estava cansado e encontrei um refúgio na religião. Então, eu abandonei tudo. E você tinha dinheiro para abandonar tudo? Não, tinha não. Porque, assim, o dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comprei uma cobertura na Aldeota, estava até falando para ele. Eu morava ali na Desembargador Moreira, em frente o prefeito, que era o Juraci Magalhães na época. E era uma cobertura assim, grande, 400 metros quadrados, era uma cobertura boa, piscina, sauna, tudo tinha lá, muito bom. Na época o meu carro era Hilux, Pajero, aquelas F1000, cabine dupla. Que na época era... Hoje, né, já é um carro de luxo, vamos dizer assim, um carro... Eu tive 3 aquelas Hilux, aquela XK, lembra? Aquela Deserter. Sabe qual é? F1000? Cabine dupla? Lembro, Deserter. Lembro. Lembro assim, porque eu vejo no Google. Para com isso, mano. Aí eu parei, né? Mas eu comprei tudo isso e dei pra minha mãe. Telefone, você tem telefone residencial? Patrimônio. Eu comprei um telefone e dei pra minha mãe. Né? Um carro eu dei pra minha mãe. Tudo eu pegava dinheiro e comprava pra minha mãe, dava pra minha mãe. Porque eu disse, eu vou dar pra minha mãe, porque aí eu me... Aí depois tu tomou tudo dela? Não tomei nada dela. Não tomei nada dela. Não tomei nada dela. Claro, eu ficando mais pobre, eu falei, só se quiser. Não, aí quando eu abandonei, cara, rapaz, eu fui louco, sabe, Janaína? É uma loucura isso. Mas eu tava tão convicto de algo, porque assim, a minha ideia, você que tá me vendo, era o seguinte... O que veio na minha mente? O que eu faço não agrada a Deus. Olha só. Preste atenção no que eu vou falar para você que está me vendo aí. Eu sei que isso aqui vai repercutir. Deus te ama do jeito que você é. Você tem filho? Tenho. Você tem filho? Tenho. Tem filho. Eu tenho 4 filhos. Os meus filhos, qualquer um deles, eles podem fazer o que for. E pode fazer coisas que até eu não goste. Que venham até me desobedecer. Mas eu vou continuar amando os 4. Tenho certeza que você também, você também. Então, na verdade, eu pensava que aquilo que eu fazia, e muitos pensam isso, não, o que eu estou fazendo, Deus não se agrada. Não, e o que eu estou fazendo vai me... No final, eu pensava, o meu final vai ser... Castigo. O castigo eterno. Isso é mentira, Janaína. Isso não existe. Isso é criação da religião. Isso aqui é sério que eu estou falando. As pessoas estão presas na mente dentro de um local erroneamente chamado igreja. Que chamam de igreja. A palavra igreja, olha isso aqui. A palavra igreja no original é eclésia. A palavra eclésia, o significado é chamados para fora. Presta atenção. Quando você começa a pensar, eu disse, poxa, mas eu nunca pensei nisso. As pessoas vão para esses locais chamados igreja e deixam o cérebro em casa. Você fez shows dentro da igreja? Você cantava lá dentro? Como é que você viveu enquanto você estava na igreja? Quando eu saí do meio artístico, eu ganhava muito dinheiro. Sim. Quando eu saí depois de 20 anos de lá do meio gospel, eu também ganhava dinheiro. Eu tinha meu salário. Meu salário ia para 9.500. 9.500, irmão. Para não fazer nada. Eu não acho isso justo. Tinha gente que não tinha dinheiro para comprar um bujão de gás para fazer comida. Eu conhecia. Você consegue me entender? E aí, o que aconteceu? Eu me converti. Olha só, achando que Deus não se agradava daquilo. Do seu talento. Daquilo que eu fazia. Não, isso aqui vai me levar para o inferno. Aí vem a sua resposta, a sua pergunta. O que eu fazia? Eu não mudei de público. Eu queria mudar de vida. Mas ao mesmo tempo, o que eu sabia fazer era cantar. E sem camisa, e rebolando e fazendo aquele negócio. E brinco e cabelão, né? Que dependendo da igreja. E pegando nas partes. Era esse o personagem que eu criei. Né? Que ele não combinava com a igreja. Não combinava. Mas aí eu passei a usar terno e gravata. Certo. Você vê. É uma mudança externa, quando na verdade a mudança tem que ser... Total. Tá vendo? A religião faz isso. Eu não estou falando mal
de Deus, do meu Deus, de maneira alguma. E eu não me arrependo de ter me convertido. Por quê? Porque se eu não tivesse me convertido, Janaína, eu tenho certeza, Emanuel, que eu tinha morrido. Devido à vida promíscua que eu tinha. Eu não usava camisinha. Eu não usava. E eu me envolvi com muitas mulheres. Muitas. Então, não me arrependo de ter me convertido, porque hoje eu tenho a minha família. Sim. Eu amo a minha família. Amém, viu? Porque a sua sentença estava escrita, né? Só não foi assinada por Deus. Eu tinha certeza, ela estava digitada, ela estava escrita. Manuel, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu não estava vivo. Eu tinha certeza. Então eu agradeço, porque um dia a religião me parou. Da vida que eu tinha sem regras. E sem regras, né? Sem regras também. Dá para entender, né? Então aqui eu não estou falando mal do meu Deus, do nosso Deus. Eu estou falando mal do sistema que existe, o sistema religioso, corrupto, mentiroso, covarde. E quando você chegou lá, eles exigiram que você trocasse seu visual? Ou foi uma coisa que veio... Esse cabelo aqui, inclusive, era pintado. Meu cabelo, eu tenho cabelo branco desde 19 anos. Aqui é cabelo pintado. E aí, quando eu cheguei assim, lá de cabelão, eu quis cortar meu cabelo. Quando eu cortei meu cabelo, eu me lembro que o pastor, na época, o Armando Bispo, lá da Igreja Batista Central, ele disse, cara, por que você fez isso? Não aguento não, que eu queria me ver. Diferente. Era. Porque quando você vai, eu vou te falar, eu também convivo muito no mundo cristão, não só por trabalho, mas também por afinidade, porque eu gosto, né, de ver, de estudar, enfim. Trabalho também com isso. Mas eu vou te dizer, quando você, um novo convertido, quando se fala disso, né, novo convertido, ele tem essa coisa do radicalismo, né? Sim. Quando ele entra, ele fala assim, se eu tô aqui, eu quero que o mundo se exploda. Vem um monte de palavrão na cabeça dele, né? Aí eu quero que o mundo se exploda. Então, tudo que eu fazia é errado. Então, eu procuro fazer exatamente o oposto. O cabelo, o brinco, a roupa, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo com as pessoas que eu acho que agora é educado. Na época, não era mal educado, mas eu já acho que é diferente a maneira como eu me porto diante de uma mulher, diante de uma senhora. Ou seja, a gente cria, né, um mundo, eu não vou dizer paralelo, mas cria um estereotipo do religioso. Não é isso? Agora a pergunta que vem e não quer calar você acha que Deus está preocupado com isso? Com o seu exterior? Você consegue entender, cara? Então eu estou falando aqui para você que daqui a pouco, quando isso aqui for postado, né, vai encher de pessoas aqui criticando os religiosos. O que você pensa, o que você deixa de pensar, meu querido, com muito respeito, não me interessa. Porque onde você está, eu estive preso aqui na minha mente. Deus te ama do jeito que você é. O que foi que esse mundo pós-bolha te trouxe de bom, te trouxe de ruim? Eu já acho que você respondeu. De bom, te trouxe o conhecimento de quem é Deus. Né? Você falou da Bíblia, e te trouxe de ruim, né, aquela questão. Não perdi o meu tempo, mas vi que aquilo ali que muita gente ainda acredita não é o de fato o que deveria ser pregado, né, pela Bíblia, ou pelos pastores ou pelos padres. Isso aqui, olha, é tanta coisa pra falar. Mas eu sei. Vamos para a próxima, né? Esse aí já foi respondido, já deu certo. Vamos para a parte. Vamos pular o disco, né? Vinil, né? Vamos agora pro lado B, a bolacha. Mas assim, eu louvo a Deus, sabe? Por quê? Porque eu parei no momento certo. E eu voltei, não sei se vocês notaram, eu botei aqui, ó, CR Fênix. Porque nas suas redes sociais tem isso. Né? A ideia da Fênix. Porque nessa época eu era o príncipe pop do forró. Falado pelas princesinhas, que eu tinha 11 fã-clubes. Elas alugavam um ônibus, cara. Aí eu tava cantando no Grécia, ia um ônibus só com elas pra lá. Vários fã-clubes. Aí do Grécia eu ia pro Pau de Arara, elas iam, o ônibus ia pra lá. Você pegava muita fã? Muita. Muita, né? Tem artista que não, um fã não mexe. É mentira. O artista que diz que não pega fã é mentira. Tem artista fiel? Fiel à esposa? Eu acho difícil. Eu vou fazer de novo essa pergunta que eu acho importante. Carlos Gilmar, você acha que tem artista fiel? Eu acho muito difícil. Eu não era fiel. Eu acho muito difícil o cara ser fiel. Muito difícil. Porque o assédio é muito grande. E comigo, o meu segurança estava do meu lado, quando eu terminava o show, eu dizia assim, só a roupa da menina. Eu dizia assim, olha, aquela de roupa tal. Quando eu entrava no meu carro, a menina estava lá. Sempre. E quando eu não via, ele vinha no meu ouvido e disse assim, olha aquela roupa tal. Boa. Pode chamar. Eram objetos, né? A realidade é essa. Eu estou falando de algo que é o meu passado.
Então, hoje, eu quero dizer, e sem falsa modéstia, sabe? Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Cara, a minha esposa é muito gostosa. Eu amo minha esposa. Esse aqui sabe. Eu falo pra ele toda hora perto dele. Né, não, filho? Eu fico só dizendo, Lorona, sabe? Porque eu conheci a Andresa, ela tinha 16 anos. Mas eu tinha ela e um monte. Eu tinha um monte. E ela sabe disso. Eu falava isso. Pra mim. Mas hoje é diferente. Eu prefiro a minha esposa hoje. Eu não vi falando isso não, filho. Eu prefiro a minha esposa hoje. E depois que eu voltei, o que for de mulher no meu particular falar comigo, um monte. Olha, lembra de mim? Desculpa, eu não lembro não. Mas eu fui daquela época, desculpa, olha, eu me arrependi de ter ficado. Será que a gente podia ter uma noite? Isso agora. Aí eu disse assim, desculpa, mas eu não tenho coragem de trair minha esposa. Ela disse, o quê? Eu disse, não tenho coragem, não quero. Aí quando você saiu da bolha, voltou pra coisa mundana ali. Mundana. Né? Aí você tentou restabelecer alguns contatos com esse mundo musical? Pronto, como é que foi essa receptividade com você quando você voltou pra cá? O que eu falo mesmo? Tudo. Vamos lá. Eu sempre fui respeitado pela decisão que eu tomei. Muitos cantores se convertiam e depois voltavam. Muitos cantores se convertiam e depois voltavam pro meio. Quando eu me converti, eu fui que durei mais desses cantores. Foram 22 anos. 22 anos. Sim, eu nem terminei. Eu escolhi um símbolo da Fênix, né? Porque tem a história, né? O mito da ave que vive muito e quando morre, ela ressurge. Ela renasce, né? Ela ressurge. Ressurge, né? E aí eu escolhi isso, né? CR, Carlos Gilmar, CR Fênix, né? Aí eu botei a frase de efeito, segue a lenda. Mas não é a lenda é a lenda a Fênix, entendeu? É um duplo sentido. Né? Mas todos os cantores de forró, todos me chamam da lenda. Cara, você é uma lenda viva. Então, é muita coragem, sabe, Janaína? Eu tô com 54 anos. Eu não sou mais um menino. Nessa época aí, eu era um menino e meu amigo não tinha ninguém. Eu subia num palco, não tinha palco grande para mim. Mas eu te digo uma coisa, hoje, com 54 anos, não tem palco grande para mim. Quando eu fui ver, respondendo a tua pergunta, quando eu fui ver o cenário do forró, que eu olhei, eu disse, eu não acredito nisso que eu estou vendo, porque eu estava dentro da bolha, então eu não conhecia ninguém. Eu ouvia falar do Filipão, eu ouvia falar do Safadão, eu ouvia falar do Xande, que era Aviões, mas eu não queria, porque eu estava dentro da bolha. O religioso se desliga, principalmente quando é músico, quando é cantor, ele não quer nem saber, porque acha que isso é pecado. Mentira. E aí eu não queria saber, mas quando eu realmente me converti, que eu disse, deixa eu ver esse cenário aqui, como é que é. Criei um Instagram e eu comecei a seguir esses cantores. Quem os meus filhos falavam, eu ia. E eu fui ver o cenário. Quando eu vi o cenário dos forrozeiros, eu disse, cara, o que eu estou vendo aqui são profissionais da música. Porque artístico, esses caras não têm. E eu não estou julgando, não. Quem está falando aqui, eu sei que você me conhece. Vocês me conhecem. Mas quando eu vi o cenário, eu disse, para ninguém tapou a brecha desse cara aqui, não. Agora meu filho está vindo aí. Lian. Grava esse nome. Lian. O Lian é o Carlos Gilmar hoje, nos dias de hoje. É um cara que quando eu vejo ele cantando, não é porque seja meu filho, não. Porque se ele fosse ruim, eu disse, filho, para por aí, que não dá, não. Então você acha que são ídolos fabricados, na verdade? Mas é. Boa. Mas é. Década de 70. Mas é. Eu ia falar isso, exatamente. Década de 80, né, 70, ali, você fazia sucesso com um misto de talento, não é isso? Com o carisma, né, com uma pessoa realmente olheiros, naquela época tinham muitos olheiros. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma inteligência pode fabricar o ídolo. E muitos são desmascarados, muitos. Eu não quero citar nome aqui. Mas quando eu voltei, né, que esses cantores da atualidade aqui, só não os mais novos, novinhos como o Zé Cantor, o Zé Vaqueiro, o João Gomes, são tudo meninos, até o mesmo Wesley. Na minha época era uma criança. Na minha época era criança. Até o próprio Filipão, na minha época, quando eu me converti, ele não cantava nada. Enfim, mas quando esses cantores, eu estava no meio gospel, como você falou, e todos eles me respeitavam.
os empresários, que eu fui no Will Nogueira, eu fui no Emanuel quando eu me converti. No Will Nogueira, Emanuel, nos Papas do forró. Franzé Loyola, você lembra desse cara? Sim, eu lembro. No Zequinha Aristides, no Assis Monteiro, que eram os caras que... Né? E aí eu fui pedir perdão a esses caras, porque o religioso ele vai lá, me perdoe. Eles não entendiam nada. Perdão do quê? Né? Mas eu fiz isso, porque é uma regra do religioso, entendeu? Fiz isso, então todos me respeitavam. Quando em 2018 eu despertei, agora vocês depois perguntam como foi esse despertar. Aí eu fui tentar falar com um e com o outro, né? Porque eu vi o cenário, disse, cara, eu vou voltar. Eu falei com a minha esposa, ela começou a fazer alfajor para vender, e eu saía para vender os alfajós. O que era mais que ela fazia, filho? Era aquele negócio de frango. É um negócio que ela faz. Ela detesta cozinhar, minha esposa. Mas eu saía com uma mochilinha para vender aquilo, para poder sobreviver. Quando saiu da igreja? Quando eu saí da igreja. Quando eu saí do sistema, a igreja não. Sistema. E aí, teve uma hora que minha irmã fez um aniversário e eu fui participar do aniversário, era no Cebolinha, que até fechou na Augusto Soares. E aí, quando eu cheguei lá, fui de boné, com vergonha, porque era pastor. Tava indo para lá, e quando eu sentei na mesa, o cantor que estava lá disse assim, rapaz, hoje nós estamos sendo aqui visitados por uma celebridade, um artista, e eu ficava todo grosso quando alguém falava isso, porque para mim aquilo ali é uma vergonha. Olha que ridículo isso, irmão. Você tinha vergonha da sua história? Tinha vergonha, eu não sabia mais cantar minhas músicas. 22 anos, não queria nem saber. Aí eu vi que o cara começou a sair do palco e começou a ir nas mesas. Aí chegou do meu lado, eu tinha falado pra minha irmã que estava lá, se esse cara vem aqui pedir pra me cantar, eu não vou cantar não. Não, irmão, fica tranquilo. Quando ele chegou do meu lado aqui, ele parou do meu lado aqui, eu tô aqui, minha esposa do meu lado, minha irmã aqui, meu sobrinho, chegou aqui do meu lado, ficou calado. Quando eu olhei pra ele, ele tava chorando. Ele disse assim, cara, você marcou a minha vida. Eu era criança, minha mãe colocava as tuas músicas, e eu todo mundo vendo. Parou o show dele. Ele disse assim, rapaz, você abandonou um povo que te amava. Olha só o que o cara falou. Você foi inspiração, né? Da mudança de uma vida de uma pessoa. Ele podia ter sido várias outras coisas. Emanuel, só o que eu escuto. Olha, no meu particular, no meu Instagram, o que tem de pessoas que vão lá, rapaz, olha, quando me veio, eu fui essa semana para um evento, o menino começou a chorar, eu disse, não acredito, nessa idade. Não, porque eu te olho, eu lembro da minha mãe. A minha mãe também era fã de mim. Olha isso. Mas isso é tremendo, que eu trago um sentimento bom para as pessoas. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo, cara. Aí o cara falou isso e disse assim, me dê a honra de cantar uma música comigo. Aí eu olhei pra minha irmã e disse, olha, quando eu olhei pra minha irmã, irmão, canta. Tá merda. Aí eu, cinicamente, olhei pro cara e disse, desculpa, meu querido, mas eu não... E o povo, todo mundo olhando. Todo mundo se olhando. Ah, cara, tudo bem. Eu disse, irmã, canta aí. Ele cantaram Princesinha aí, eu só... Ridículo isso. Mas aconteceu. Aconteceu, né? Aí ele saiu. Aí daqui a pouco... a mãe dele tava lá. Disse, mãe, olha quem tá aqui. Quando ela veio de lá pra cá. Não acredito. Abraçou e tal. E eu tô com vergonha. Ridículo isso, cara. E como foi seu primeiro show que você fez nessa época já? Não, só complementar, dizer pra você que esse foi o ponto de partida. Pra chegar em casa e dizer assim, amor, vendendo esses alfajor aqui, vão cortar nossa luz, vão cortar nossa água, não vai ter o que comer não. Vendia 10, 15, 5 reais. Eu preciso fazer alguma coisa. Janaína, Emanuel, minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Hoje mesmo, essa semana, um cara postou um negócio, ele colocou assim, olha, não sei não, viu, mas aí é corajoso. O cara tá começando do zero. Não é brincadeira não, mano. Mas eu não Principalmente quem teve tudo, né? Se começar do zero quando você não tem nada, você só conhece o zero. Né? Isso aí. Aí, o que aconteceu? Conversei com ela. Foi aí, respondendo aquela pergunta, sim, como é que foi a sua volta com os contatos? Aí eu tinha certas amizades de pessoas que estão no comando do forró aqui. Sim. Que na minha época, quando me viam, eram crianças de 10 anos, eu chegava no Brisa do Lago, tava me esperando, assim, ó. Aí o pai dizia assim, o Zequinha Aristides dizia assim, olha quem tá te esperando. Aí o cara vinha correndo, pular nos meus braços, porque as crianças me amavam.
os senhores, senhoras, eu era um cantor do povão. Quando eu fechei com a BMG Ariola, foi dada uma ordem para tirar minhas músicas das FMs aqui. Mas o povo me amava. Eu nunca paguei na rádio, na FM 93, essas rádios aqui, nunca paguei nada. E era estourado as minhas músicas aqui. Era estourado. Esse CD aqui, o primeiro, LP é primeiro, umas 7, 8 músicas tocaram aqui, que foi estouro aqui. Assim que o Galo Cantar, Princesinha, Matutinha, um monte, Vem Amor, um monte. Aí eu fui procurar os caras, que na minha época, e quando eu me converti, me admiravam. E se converteram também. Aí eu fui procurar os caras. Canto mais limpo. Não, mas isso faz parte, porque isso me deu força, não tem problema não. Sem ter, desculpa a palavra, um puto. Nada. Era na época fazia as lives, né? As lives. Sim. Foi no meio da pandemia, quando eu decidi voltar, nem contei isso. Amor, você concorda? Eu disse, amor, concordo. Você vai ser minha produtora. Tá bom, onde eu vou cantar, você vai comigo. Pronto. Resolvido? Resolvido. Estourou a pandemia. Mas tinha aquelas coisas assim, tô te interrompendo pra rolar aí. Esse aqui? Essa é minha? Essa é o todo. Tá bom. E quando acabar tem mais. Coisa boa. Deixa eu te perguntar, mesmo com todo esse sucesso, ok, foi lá para o mundo, né? Voltou agora, vendendo alfajor, não deu certo, precisava de dinheiro para não cortar a luz, certo? Mas dentro do Carlos Vilmar, entendeu? A churrascaria do Zequinho, lá no Montese, só tinha 4 pessoas, entendeu? 2 galetos cansados e um teclado. O Carlos Vilmar ia por um cachê desse, de R$100, 150? Boa pergunta. Porque precisava do dinheiro, mas ainda tinha aquela vaidade de ter fechado vários lugares aqui estourados. Boa pergunta. A luta maior primeiro foi do lance das lives. Eu não tinha um tostão para fazer live, nenhuma live, não tinha nada, irmã. Janaína, nem um tostão. E aí o meu sobrinho falou assim, tio, o senhor não tem dinheiro, mas tem amizade. As pessoas gostam do senhor, te respeitam. O senhor conhece fulano e tal? Que era um cara que da minha época era meu fã e estava fazendo a live do Filipão, de todo mundo. Trabalha com isso aqui. Conheço. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Tá sabendo que eu voltei? Pra onde? Pro forró? Não acredito não. Olha aqui, mandei o meu Instagram. Cara, isso aqui, bicho, tô precisando fazer. Opa, cara, eu te dou 90% de... Se tu me desse 1% de... Já não dava pra fazer. Já não dava pra fazer. Aí ele disse, porra, mas desculpa, cara, mas a minha live que eu faço com a Tati Guerra, cara, são 10 pessoas trabalhando, o meu custo é muito alto, não tem problema, não vou continuar te amando. Mas o não eu já tinha. Eles, quanto é que tu quer fazer? Eu disse, eu não arranjei nem quem faça, não tem nem data, cara. Poxa, meu amigo, muito obrigado, tá? Daqui a pouco o cara liga, bicho, falei aqui com o fulano de tal, que era do som, meu amigo. O nome do som, rapaz, lá de Maranguape. Aravici. Ará, gente finíssima. Aí o cara... Não, ele fala o Jorge, sabe? Não sei. O quê? É melhor que não. O quê? É o George do vídeo? Não, é o Israel. Tá. Israel Filmes. Tá, Israel. Aí Israel, também gente fina. Aí Israel ligou pra mim e disse, cara, falei com o Ará, quando o Ará soube, disse, não, cara, a gente tem que ajudar a arrumar. Venha, só traga a banda. Aí tá tudo aqui, tudo, som, luz, tudo. E tinha banda? Não. Olha só, aí meu sobrinho, cara, agora é a banda. Eu disse, não, tio, deixa que eu arranjo. Os músicos estavam tocando por comida. Meu Deus. Cesta básica. Na pandemia também. Na pandemia. Aí eu disse, o que arrecadar a gente divide aqui. Pronto. Combinado como foi ensaiado dentro da minha casa. Aí foi assim como que eu voltei. Aí não podia fazer show, né? Nos locais. Por isso que não tô respondendo R$150, ia. Aí eu comecei a ver a realidade da noite, né? Aí eu disse, cara, aquele barzinho ali é legal, mas o cara tá pagando por 3 horas R$300. Ali 250. Eu disse, cara, diferente da minha época, que esse cara, eu não posso me submeter a isso aí, porque se eu me submeter, quando eu voltar, eu disse, não, eu paguei 300, por que eu vou pagar maior? Tem essa, não era nem um orgulho de não quem eu era, mas era de não me submeter a essa... É a prostituição no mercado. É, a prostituição, é o que eu falo. Enfim, e aí eu vi que a galera de barzinho não estava valorizando os músicos. Eu disse, não, eu não vou me submeter. Não dá para submeter. Aí o meu filho voltou comigo, Liam. Ele está começando, ele tinha que criar marca. Apareceu. Eu comecei no churrascaria, eu falei aqui,
Mas antes eu tocava seresta em churrascaria. Entendeu? Para poder aprender. As churrascarias, ó, elas abriram portas aí para grandes artistas hoje no cenário. Tem muitos, a grande maioria. Né? E abriram de novo, porque muitos deles saíram de bandas e hoje, se você for sair hoje em Fortaleza, é assim, fulano de tal, tá entendendo? O ex-Líbanos, o ex-Tropicália, ex-Baixos com Leite, ex não sei o quê, e são em restaurantes que também começaram pequeno e próprio Cebolinha, um reduto, né? Reduto, entendeu? Verdade. E de cachês bons, né? Não sei se o cachê eles ganham bem, mas o cover é caro, assim, né? É alto pra se pagar, eu acho que é R$20 que a gente paga. Então, assim, se tiver muita gente, a gente imagina que o artista esteja sendo valorizado pelo cachê. Sim, sim. Meryless. Fica a dica. Fica a dica mesmo. A gente tem visto isso aí, infelizmente. Vamos lá. Vamos lá. Agora para algumas perguntas que eu queria fazer. E rufem os tambores. Vamos ver se o Carlos Peraí, tá na hora de botar a luva. Gente, na verdade só é um, tô brincando, tem um monte. Mas vamos ver se o Carlos Gilmar Fênix, o CR Fênix vai fugir. Vamos lá. Porque o Carlos Gilmar talvez fugisse, né? O da bolha, mas agora o CR Fênix, vamos ver se ele vai fugir. Vamos lá. Festa na casa do Carlos Gilmar. Quem é um artista que ele não contrata e ele não quer nem de graça na casa dele? Eita, pau. Vamos lá. Não vai falar internacional, porque aí... Vai daqui de Fortaleza? Cearense, né? Aí com ela agora. Cearense. Uma festa... Cara, eu... Eita, apertou, hein, cara? Você disse que podia perguntar qualquer coisa. Pode, mas eu tô em dúvida de dizer aqui. Tem muitos que eu não contrataria. Mas eu vou falar, eu falo mesmo. Vai. Eu não chamaria... o Xande. Por quê? Porque não acho legal a postura dele. Não acho legal. Ele como pessoa ou ele como artista? Eu não conheço ele como pessoa, né? Mas o que eu escuto de pessoas, de bastidores, não de fãs, né? Mas de bastidores da música, né? Eu não chamaria. Outra que eu chamava era a Tati Guel. Não chamava. Eu não chamava para minha festa, né? Para se apresentar lá. Ela fez, né, aquele lance lá do baú, sei o que, do forró, a história do forró, baú. Elas, né? Tá. Aí chamou a Eliane, que botou tudo no bolso, né? A Eliane, a rainha, que pra mim é... Beijo, Eliane, Cátia de Troia. Enfim, ela fez aquilo ali, eu achei maravilhoso e tal. Aí depois fez dos homens. Ela sabia que eu tinha voltado. Ela mandou uma mensagem pra mim, por causa da minha live, vários cantores mandaram. Carlos Maia, eu era fã, aí quando ele subia no palco, tal. E eu pedi a ela, poxa, ela faz o baú da Tati? É possível que eu não tenha uma história de baú também. Claro. Com certeza. Quando eu cantava, ela cantava no João Bandeira com o Zé Cantor. Outro também que eu não chamava. Eita. Né? Então, assim, é muito triste eu falar isso, sabe? Mas eu não tenho raiva deles, apenas cara, eles tiveram oportunidade. Pessoas perderam a oportunidade de ajudar, cara. Agora eu não sei por quê. Porque o cara já tem 54 anos, não acredito que você esteja com medo. Qual é a ameaça, né? Pois mas eu senti isso. Porque na minha frente eles... Porra, você... Mas eu fui dizer assim, poxa, tá, eu falei pra ela, Tati, me convida aí pro... Até hoje. Outros que disseram assim, cara, pode contar comigo. Mas quando era eu liguei... um projeto só delas, não? Só mulheres? Não, ela fez de homens. Ela fez de homens. Fez. E ela já tinha mandado o vídeo. Foi lá o Aduílio, foi lá... todos eles. Berg Lima, foi lá... Vários. E quem é da época do auge, quem ainda é seu amigo hoje, assim? O Berg Rabelo. Porque na época do meu auge, o Berg Rabelo não era ninguém. Sabe quem é o Berg Rabelo, né? O Berg Rabelo era um fã. Vivia lá em casa, ó, Berg Rabelo, Aduílio, vivia lá em casa o Alberto River, quem mais? Eu posso até esquecer de alguns aqui. Tony Guerra, essa galera podia me ver que eles tinham como referência. O Tony Guerra dança muito parecido com o que você dançava, né? Meu Deus, eu acho que era outro que eu também não convidava. O Tony? Esse cara, ele assim, eu não tenho nada a falar, mas ele teve a oportunidade de me ajudar. Sim. Eu não queria dinheiro, Manuel. Eu não queria mantimento. Eu queria só dizer, cara, me convida aí, porque os caras têm condição. Os 20 e poucos anos que eu passei parado, eles não ficaram parados. Então eles estavam... Não custava nada dizer, cara, vem cá. 5 minutos de palco já te ajudava, botaria. né? Poxa,
Poxa, divulga, cara, fala. Tem a possibilidade desses caras, né, que você citou aí, terem pensado, terem conversado nos bastidores assim, cara, esse Carlos Vilmar era todo fogão, era todo não sei o quê, o cara era arrogante, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê. E agora tá vindo aí pedindo alguma coisa. O Carlos Vilmar teve um pouquinho dessa fama. De ser arrogante? Ser um gostosão, eu arrogante. Sou, na verdade, suspeito em falar isso, né? Mas eu quero chamar a atenção. Eu vou tirar. Tá bom. Ana Maria. Porque tem um cara que eu queria citar, que eu creio que responderia isso aqui. Que é um cara que parou bruscamente, e não foi porque se converteu, não. Decidiu parar. E decidiu voltar, e voltou lá em cima, que é Berg Rabelo. Sim. É um cara muito decente. E esse cara, ele não cansa de falar, que olha, tudo que eu sei hoje, a minha inspiração foi Carlos Vilmar. Ele fala isso. Ele posta isso. Quando ele fala qualquer coisa, quando eu vejo o meu Instagram bombando, muita gente começando a me seguir. O que foi isso? Eu vou ver, ele postou alguma coisa minha. Foi um cara que foi de zero a... Porque ele estava no anonimato. Mas foi só ele dizer que, não, vou voltar. Então é um cara que eu respeito, sabe por quê? Porque ele tem moral para falar se eu tinha ou não tinha essa postura aí. Porque se eu falar, eu sou suspeito em falar, mas eu não me lembro de ser arrogante. Aliás, não tinha ninguém que batesse comigo ali. Na minha época não tinha cantor. Quem era o cantor que batia comigo? Só tinha eu e a Cátia de Troia. O resto tudo era banda. Se você pensa Beto aí. Barbosa. Não, era outro nível. Já era outro nível. Tava lá em cima, era Brasil. Nacional. Eu tava partindo pra ir. É tanto que ele, quando ele soube que eu fechei com a BMG, aí eu gravei uma música pra novela Tropicaliente. É tudo armado, uma música linda. Ele foi lá e... Ele mesmo falou nisso. Foi pra ver, eu que tirei tua música. O Beto Barbosa? Foi sim. Beto. Mas isso é normal no meio, isso é normal. Né? E... Deixa eu falar aqui, porque nós estamos estourados. Tem que voltar aqui. Mas já acabaram, não acredito. Daqui a pouco, tu acredita? A gente já estourou um tempão, mas... Macho. Porque assim, eu quero falar sobre isso. Atenção. Carlos Vilmar, ou quando não estava desse jeito, sem blusa, é raspada? O que hoje? Não. Eu já ia tirar. Nessa época aqui. Não, isso é branco. Não, não é branco não, Carlos. Ó, tá meio raspadinho aqui, ó. Não, senhora. É? Isso aí é óleo porque tá branco. Eu usava um óleozinho? Eu acho que é branco também. É branco? Olha ali, ó. Olha ali, o outro ali, ó. Ah, ixi, é peludo mesmo aqui, ó. Nunca raspei, não. Mas aqui também não é muito confiável, né? Porque assim, as gravadoras também podiam pintar, podiam fazer um monte de Não coisa. tinha Photoshop, não, tinha? Não, mas nunca... Olha isso feito aí, ó. Aí, vem cá, e aí tinha... Já eu mostro aqui agora. Alguém quer ver? Ó, esses modelitos aqui faziam sucesso na época. Pois é, rapaz. Conta pra gente, você que desenhava isso? Eu imaginava isso e eu pedia, né, a amiga da minha mãe, ela desenhava e eu mandava fazer. Olha, que massa. Estouro, né? Era. Um filho do Sidney Magal com Elimar Santos. Nasceu Carlos Vilmar. Aqui, ó, a animação do... Eu e você. É a mesma luva, é? Não, se é a mesma não, né? É o meu modelo, a mesma eu não ia aguentar não. Aqui, muito legal, gente. Quero agradecer aqui o Paulo Henrique Oliveira, que é um grande colecionador de vinis e que emprestou isso aqui, pelo amor de Deus, pra gente mostrar. Ei, deixa eu mandar um alô aqui, posso? Pode, deve. Quero aqui agradecer pessoas, né, que realmente, por exemplo, o Berg Rabelo. Sim. O Berg Rabelo foi um cara que eu liguei pra ele, falei com ele que quando ele voltou, quando eu voltei, o cara me deu os parabéns. Poxa, cara, que legal, você foi inspiração e tal. E eu, que legal. E quando eu voltei, eu não tinha condição nenhuma de gravar um VS. Sabe o que é VS? Não. Sabe o que é VS? Não. VS, pra você que tá me vendo hoje, a gente conhecia como um playback. Pega o playback e eu botar a voz por cima do playback, na minha época. Hoje o VS, eu vou para um estúdio, Emanuel, e eu gravo todos os instrumentos numa trilha, certo? E levo essa trilha no computador para um show. Tá tudo gravado ali, mas se eu quiser levar só o baterista e o guitarrista, eu dou mute nos dois instrumentos, eles fazem ao vivo e o resto tá tudo gravado. Já vi isso. Entendeu? Então hoje não tem problema. Antigamente, se o músico faltava, eu ficava doido, tal. Hoje pode faltar quem quiser. Eu tenho um VS, só soltar aqui. Se quiser ficar só no violão. Se você estiver de olho fechado no local, você vê a banda. Isso, você escuta a banda. Isso, é uma porrada só. Sim. E aí eu não tinha condição de fazer VS, que é uma grana legal. Aí eu falei com o Berg. Ele disse, cara, ele arranja. E ele mandou pra mim um dinheiro pra me fazer o VS. Massa. R$3.000.
Parabéns, Berg Rabelo. Então, o Berg, ele vai ficar chateado que eu falei isso. Ele é bem conhecido, o Berg. Não, o Berg, cara, ele tem um coração, família linda, um cara muito decente, muito decente. E eu não tinha um tostão, né? Outro cara que me ajudou foi o Vicente Neri. Vicente, meu filho, Vicente melhore Neri. dessas suas intempéries, vamos dizer. A gente tá doido pra trazer o Vicente Neri, mas o braço dele ainda não tá legal. A gente já combinou com a Carol, em breve vamos trazer o Vicente. Exatamente, Vicente, um beijo, viu? Vicente Saudade Neri de você. foi outro cara, ele tem um coraçãozão, né? Ele me ajudou, sabe? Cara, que tá precisando de alguma coisa, bicho, eu tô precisando colocar isso, uma bateria, ele pôs, tá aqui, sabe? Então, assim, e eu também queria agradecer, né? A gente tem malhado, né? Uma academia que tem dado um suporte para mim, para minha família. Isso é importante. Posso falar? Pode, logo, deve. Qualquer coisa, pode falar. Meu amigo é o David Bruno, da The House Gym. The House Gym, né, é uma academia, uma das melhores aqui de Fortaleza, onde eu malho com a minha família, né, e ele tem me dado um apoio, tem 2 anos que a gente tá malhando lá e tem sido assim uma benção. Tem dado bem resultado, viu? Olha aí. Tá ótimo. É ferro, aqui é ferro, viu? Não é bomba não. Carlos Gilmar tá ótimo, gente. Cara, foi só antes de se despedir de você. Não, peraí que tem mais coisa, tem Agora dois. não, pode botar. O tempo é seu, O outro é o meu barbeiro, que inclusive hoje segunda-feira não deu tempo eu fazer minha barba, hoje é segunda, né, que é o César Ferreira, da Barbershop, né, que dá uma força. O cabelo tá bom também, o cabelo. Pois é, obrigado. Sérgio, dá uma olhada em mim aqui, olha aí. Olha eu aqui, tá de canhão que tem aqui embaixo. Aí, Sérgio, bateu a rede ali também. Olha eu aqui, o meu cabelo. Se garante. E a outra, que é mais nova, que é a ótica, né, que é a minha amiga Ana Cláudia, né, que eu assim, amo de paixão, uma irmã preciosa, que pôde atender o meu pedido da minha esposa, né, que a minha esposa também está com um óculos lindo, né? Esse óculos aqui e um outro que ela nos concedeu, que é a Óticas Bizu. Óticas Bizu. Óticas Bizu. Ana Cláudia, um beijo. Obrigado pelo apoio. Gente, é impressionante. Eu era uma criança quando o Carlos Gilmar estava no auge. Minha mãe sempre foi muito fã, lá em casa sempre rolou o Carlos Gilmar. Muito Tu tem certeza que tu era criança? Eu era. Ei, mano. deixa eu te falar, eu sou de 80. É mesmo? Sim, senhor. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê Carlos Gilmar falando dessas histórias, e a gente que está começando um projeto agora também, a gente vê o quanto é difícil né, a gente emplacar um projeto, tal qual é difícil para ele voltar. E um cara que já teve tudo, né, inclusive muita fama, falar sobre essas experiências, eu agradeço muito. A gente agradece pela sua confiança em contar essas histórias pra gente. E eu torço para que as pessoas realmente lhe redescubram como um grande talento do forró, que é um showman, que dança, que canta, que tem carisma e que merece ser reconhecido por nós forrozeiros. Você aí que não é da época do Carlos Gilmar, bota para rodar, procura no Spotify, procura no YouTube e vamos valorizar os artistas de verdade da nossa terra. Eu só preciso de uma oportunidade para os jovens me verem. Vão dizer, para quem é esse cara, quem é esse coroa aí? Porque eu tenho certeza, Janaína, assim, sem modéstia à parte, eu tenho certeza, porque a gente tem trazido, o meu repertório, eu trouxe coisas daquela época, nossa, mas eu trouxe coisas com uma inovação, com a linguagem de hoje, entendeu? Uma dificuldade que eu tive foi poder cantar o que se toca hoje. Eu não consigo cantar o que se toca hoje, o forró. Sim. Contemporâneo. E não dá para mim, porque eu fiz parte de uma época de ouro do forró, onde se cantava a paixão. Poesia. A poesia, sabe? Eu cantava a Estrela Bela, vou procurar uma estrela, quando encontrar vou trazê-la para você, sabe? Então, eu cantar essa coisa de dar uma baixadinha, dar uma roçadinha, cara, para mim aquilo foi uma agressão. Não tenho nada contra, mas a minha essência não dá para. Depois você vai voltar aqui e vai dizer assim, rapaz, depois que eu fui no Postaí, né, a minha Postaí, vida... que eu vou Postaí, você vai voltar, e a minha vida mudou. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado. Mas eu que agradeço, né, e eu espero que vocês possam estar rompendo nessa nova empreitada, né? Eu vou voltar aqui e eu vou voltar numa outra condição. Amém. Eu tenho certeza. E eu quero falar com os dois em off. Tá bom, tá certo. Tá bom? Estamos juntos. Gente, foi uma honra receber o príncipe do forró, eterno príncipe do forró, Carlos Gilmar. Reanotem esse nome, né? E eu tenho certeza que você que tem mais de 30 anos deve estar emocionado com essa entrevista. Carlos Gilmar. Oi. Tamo junto. Tamo junto sempre, Tá misturado. Beijão. Obrigada. Valeu, mano.